E aí galera, estamos voltando aqui com nossas aulinhas de revisão para a teoria de eletromagnetismo 1, ainda em eletrostática. Agora a gente vai introduzir uns conceitos que são os de fluxo elétrico e densidade de fluxo elétrico, que vão servir para a gente introduzir a lei de Gauss, que forma a primeira equação de Maxwell. E bom, vamos lá, né? Eu vou primeiro começar com o fluxo elétrico. O que é fluxo elétrico? Né? É uma quantidade escalar que descreve a quantidade de linhas de campo elétrico que atravessam uma superfície. É uma grandeza útil para descrever o comportamento do campo elétrico ao interagir com superfícies. Isso que é muito importante. Ele acontece na interação entre superfícies. Então, por exemplo, suponha que a gente tem aqui então um bastão com carga mais que, o desenho está bem feio, mas enfim, com carga mais que, e a gente tem um segundo bastão aqui próximo a este primeiro. O que vai acontecer? Este bastão aqui de carga mais que, ele vai induzir cargas neste segundo bastão com polaridade oposta, então com carga menos que. Isso ocorre devido a um fluxo elétrico que existe entre essas superfícies, entre esses objetos. Isso é o fluxo elétrico que acontece na interação entre superfícies. Há linhas de campo elétrico que estão saindo da carga positiva e chegando na carga negativa, e o fluxo elétrico que está presente nessa indução de cargas é determinado pela quantidade de linhas que saem dessa carga mais que aqui, e que chegam na carga menos que. A gente consegue perceber então que o fluxo elétrico ele vai ser tanto maior quanto maior for a carga Q. Afinal, a gente sabe que o campo elétrico ele é proporcional à carga que induz esse campo elétrico, certo? E não só isso, a gente consegue também perceber que esse fluxo elétrico ele é independente do meio, né? Aqui poderia ser um meio dielétrico ou um meio isolante, e mesmo assim ocorreria essa indução de cargas. Sabendo então que o fluxo elétrico é independente do meio e que é proporcional à carga, e também dando um spoiler aqui, né, que a unidade do fluxo elétrico é coulombs, a gente vai estabelecer então que o fluxo elétrico é igual à carga Q. Bom, se vocês forem ver outros livros ou outra teoria, vocês vão perceber que essa relação é válida para esse nosso estudo aqui do livro que a gente tem na ementa dessa disciplina. Mas vocês podem se deparar com outros livros de eletromagnetismo e de física 3, que alguns autores estabelecem que o fluxo elétrico, ele na verdade é igual à carga Q dividido por epsilon zero. Mas bom, isso é relativo, depende do livro que você está lendo. Para essa nossa disciplina, para esse nosso estudo aqui, a gente vai estabelecer que o fluxo elétrico é igual à carga Q. E essa é uma relação muito importante que a gente vai guardar ela. Beleza, então agora vamos falar sobre densidade de fluxo elétrico. O que é densidade de fluxo elétrico? É definida como fluxo elétrico por unidade de área. Matematicamente pode ser expressa pelas seguintes equações. Bom, é o fluxo elétrico, certo? Esta grandeza aqui, dividido pela área da qual está passando esse fluxo elétrico, vezes um vetor unitário AR. Esse vetor unitário AR ele é dado pela direção das linhas de fluxo. E assim a gente consegue estabelecer então a densidade de fluxo elétrico. Para um caso aqui que temos uma superfície, uma esfera maior e uma esfera menor, onde a esfera menor possui carga menos que. Bom, a gente já viu que vai ser induzida uma carga mais que na superfície maior, independente do meio que há separando estas duas superfícies. E nessa indução, a gente tem um fluxo elétrico que está passando e a gente tem uma área que está englobando essa esfera menor menos que. Uma área também é uma superfície esférica, certo? Uma superfície intermediária entre essa superfície esférica menos que e essa superfície esférica mais que. A gente tem essa área aqui entre elas e o fluxo elétrico que está passando aqui, esse fluxo elétrico vai atravessar a área dessa superfície esférica aqui que a gente fez em linha pontilhada e vai ser dado pelo fluxo elétrico dividido por esta área, vezes a direção dessas linhas de campo. Aqui no caso seria menos AR, né? Tendo R das coordenadas esféricas. Bom, aqui está um segundo exemplo, onde a gente tem aqui uma carga mais que positiva, então a gente vai ter linhas de campo saindo dessa carga mais que, e a gente está fazendo aqui uma superfície imaginária, também esférica, de raio R. A gente tem aqui então que a densidade de fluxo elétrico que está saindo dessa carga mais que vai ser dada por, aí seria aqui fluxo elétrico, né? O fluxo elétrico dividido por 4, pela área dessa superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, já que ela tem r, vezes a r aqui das coordenadas esféricas. Só que a gente viu anteriormente que o fluxo elétrico ele era igual à carga Q, ou seja, a carga Q aqui dessa carga pontual, certo? Então, a gente tem que a densidade de fluxo elétrico vai ser igual a Q
dividido por 4πr ao quadrado vezes AR, para esse caso que a gente está simulando aqui, certo? E a gente tem que o campo elétrico gerado por essa carga aqui é igual a Q sobre 4πε0 R ao quadrado vezes AR, certo? Aqui o campo elétrico que está atravessando essa superfície nossa imaginária aqui esférica também. Se vocês perceberem, essas relações aqui, elas são bem semelhantes, né? Se a gente conseguir pegar essa parte aqui, a gente vai perceber que isso aqui que eu circulei é igual à densidade de fluxo elétrico. Ou seja, a gente tem que o campo elétrico por essas relações é igual à densidade de fluxo elétrico dividido por ε0. A gente passando o ε0 aqui e multiplicando, a gente vai chegar nesta relação aqui. A densidade de fluxo elétrico é igual a ε0 vezes o campo elétrico. Isso é válido não só para uma carga pontual, mas também para o campo elétrico gerado por qualquer distribuição de cargas. A gente pode ter uma distribuição linear, superficial ou volumétrica, que vai gerar um campo elétrico, e a densidade de fluxo elétrico que é gerado por essa distribuição de cargas vai ser igual a esse campo elétrico vezes o ε0. Ok? Então com isso a gente consegue calcular também a densidade de fluxo elétrico devido a distribuições contínuas de carga. A gente sabe que essa é a fórmula da densidade de fluxo elétrico, né? Afinal, D é igual a ε0, a letra fica muito feia quando eu estou fazendo aqui com o mouse, vezes o campo elétrico. Então vai seguir as mesmas relações lá, bem semelhantes, que a gente tinha estabelecido para calcular o campo elétrico devido a distribuições contínuas, né? Só que a gente vai tirar o termo ε0 do denominador e a gente tem que esse R aqui, esse vetor de distância, né, de uma linha até o ponto que a gente está analisando, ele vai ser uma função, né, das coordenadas que você está trabalhando, então ele não sai da integral, você pode tirar 1 sobre 4π da integral, aí você realiza essa integral aqui e você consegue então estabelecer a densidade de fluxo elétrico devido a distribuições de carga, seja linear, seja superficial ou seja volumétrica. E beleza, é isso. Com isso a gente encerra então essa aula de fluxo elétrico e densidade de fluxo elétrico. A gente conseguiu então introduzir esses conceitos e na próxima aula a gente vai ver como é que esses conceitos são aplicados para a gente estabelecer então a lei de Gauss, né, e falar da nossa primeira equação de Maxwell aqui.